Fala galera, tudo beleza? Estamos aí no terceiro e último vídeo e agora nós não estamos lá na parte da obra, agora os gatos estão lá quietinhos, já comeram, já estão com a barriga ó, cheia, parece que saíram de um rodízio de pizza. Você está feliz, dá uma miada. Então tá todo mundo quietinho, a gente está aqui no estúdio para poder terminar essa série envolvendo ali os aspectos científicos da visão. Claro, gente, o olho é uma estrutura extremamente importante, todo mundo sabe, além de ser linda, né? Os olhos são lindos, vai dizer que não, dá vontade, a gente fica olhando às vezes para os olhos, tem vários e vários tipos. Essa aula interdisciplinar que nós professores aqui do Ciência em Ação estamos trazendo para vocês com o maior carinho. Lá no vídeo anterior eu virei para vocês e falei assim, que os mais antigos falam que comer formiga faz bem para a vista, a gente teve aquela discussão, falamos que isso é mito. Agora, nessa aula eu quero já falar para você que quando eu era criança, algo que eu escutava muito da minha mãe, da minha avó, do meu pai, era a seguinte frase: Marcelo, não recusa a cenoura, porque cenoura tem que comer porque faz bem para a vista. E isso é mito ou é verdade? E agora? E aí eu quero desde já adiantar que sim, é verdade. Comer cenoura faz bem para a vista. E por quê? Porque na cenoura você tem um composto orgânico que serve como matéria-prima para você ter um outro composto orgânico que é essencial para a visão. Então agora vocês estão vendo essa estrutura aqui no quadro, nessa imagem que eu estou colocando no vídeo, que corresponde ao beta-caroteno. Esse beta-caroteno, ele é ingerido lá quando você está lá comendo a sua cenoura, pá. E no fígado, o beta-caroteno, através da ação de enzimas, vai sofrer a conversão, vai sofrer a quebra em duas outras moléculas, que vêm ser de retinol, como vocês estão vendo aí na tela. Esse retinol, pelo nome, olha o nome, o finalzinho do nome, ol, corresponde ao quê? A um composto orgânico, onde nós temos a presença de uma hidroxila alcoólica lá na ponta, tá? Então lá do lado direito eu tenho um OH, que é uma hidroxila alcoólica, que é uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Esse retinol, que vem ser a vitamina A, é essencial para quê? Para a visão. E o que acontece com o retinol? A gente sabe que na retina nós temos milhares de células fotorreceptoras, cada uma forma lá diferente, conforme a sua função. E nessas células fotorreceptoras nós temos uma proteína chamada opsina. Essa proteína opsina, ela vai estar associada com um outro composto orgânico, que é o quê? É o retinal. Como que esse retinal ele é formado? Você tem o retinol sendo que convertido em retinal através do carbono que está ligado àquela hidroxila, e quem vai promover essa oxidação desse carbono é justamente uma enzima chamada o quê? Retinol desidrogenase. E aí você tem aquele álcool sendo convertido em aldeído, que é o retinal. Só que o retinal ele pode se apresentar de duas formas. Em 11-cis-retinal ou então no all-trans-retinal. E esses compostos orgânicos estão presentes lá no e-book para vocês, tá? Esse termo cis e trans corresponde à abordagem de isomeria espacial geométrica, as famosas configuração cis e trans ou o sistema E e Z. Aqui eu coloco para vocês, para ficar bem claro, que na posição de número 11 para 12 eu tenho a configuração cis. Todas as outras são trans, mas aqui eu tenho a posição cis. Por isso que é 11 cis retinal. O que vai acontecer? Aquela proteína lá nos fotorreceptores que se chama opsina, ela vai estar ligada o quê? A esse 11-cis retinal se transformando numa molécula mais complexa, que é chamada de rodopsina. Essa rodopsina, o que vai acontecer? Quando você tem incidência da luz, você vai ter o quê? A luz agindo nessa posição aqui, promovendo a quebra da ligação, e aí você tem o quê? Esse grupo aqui ele vai passar para cima
configurando o AL transretinal. Então observe que todas as configurações daqui correspondem ao quê? A configuração trans, tá? Por isso que é o AL transretinal. Quando você tem esse cis se convertendo em trans, uma vez a rodopsina formado, que é a associação da odopsina mais o isômero cis, você vai ter o quê? Aquela quebra do trans, para a formação do trans, você não vai ter mais esse isômero associado à odopsina. Então vai estar o quê? Separado, você vai ter odopsina mais o isômero trans. E nesse sentido, nessa conversão, você tem o quê? A promoção de um impulso elétrico. E esse impulso elétrico, por conta da incidência da luz, que vai ser interpretado pelo cérebro, que vai formar lá a imagem, pá. Então, você vai ter o quê? Que a aplicação da química, para a gente poder entender isso, é que a vitamina A ela é obtida a partir de certos alimentos, como por exemplo a cenoura, e essa vitamina A, que caminho ela vai ter? Então você vai ter o beta-caroteno no fígado, se converte num álcool, que é o retinol. O retinol é convertido em retinal a partir de uma enzima chamada retinol desidrogenase, e aí você vai ter o quê? A opsina presente lá nos fotorreceptores, lá da retina, você vai ter a opsina associada ao retinal, formando uma molécula mais complexa, que é a rodopsina. Quando a luz vem, converte o isômero cis no isômero trans, e esse isômero trans não vai estar ligado mais à opsina, ou seja, a rodopsina se desfez. Quando você tem esse processo acontecendo, você tem o quê? A promoção de impulso elétrico, e ali o cérebro vai interpretar a parada. O grande lance é, o que vai acontecer à medida que esse processo vai acontecendo? Então você vai pensar, pô, então o que vai acontecer com o trans? O trans, de alguma forma, ele vai ter que voltar a ser o cis para você ter o quê? Para você ter a associação com a opsina, formando a rodopsina, e esse processo ele vai ficar num ciclo ali, enfim. Como é que essa conversão de trans, do isômero trans para o isômero cis ocorre? Mais uma vez, você vai ter o quê? A ação de enzimas. No caso, uma enzima chamada o quê? Retinal isomerase. Então, essa enzima retinal isomerase pega o isômero trans e retorna para o cis, para mais uma vez você estar associação com a opsina, formando a rodopsina e o processo acontecer, dar luz. Então esse processo vai acontecendo, para que você tenha a promoção desse impulso elétrico que vai ser ali interpretado pelo cérebro. Bom, a gente falou de vitamina A, mas eu quero agora chamar novamente o professor Samuel Cunha para continuar essa abordagem, que o professor Samuel Cunha tem bastante coisa para falar sobre a vitamina A. Professor Samuel Cunha, agora é com você. Valeu, Marcelão, deixa pra mim. Então, gurizada, a vitamina A, o retinol, assim como todas as vitaminas, a gente precisa em pequenas quantidades. Ainda mais porque o retinol é uma vitamina lipossolúvel. Em outras palavras, ela é solúvel em lipídios. E a gente sabe que quando falta vitamina no nosso corpo, qualquer uma que seja, a gente tem uma condição chamada de avitaminose. A avitaminose, devido à vitamina A, ou seja, pela falta da vitamina A, causa uma condição que a gente chama de cegueira noturna. Perceba que vitamina A, chamada também de retinol, ela atua na saúde da nossa retina, onde tem aquelas células, os cones e os bastonetes. Se a gente não tem vitamina A o suficiente, a gente começa a ter pequenos problemas, digamos assim, como eu falei para vocês, que se chama cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar em ambientes mais escuros. Então, que é normal. A gente está em um ambiente muito claro, está enxergando numa boa. Se você apaga tudo, por algum momento você não consegue enxergar muito bem, mas a gente se adapta depois e começa a enxergar um pouco mais. A pupila começa a dilatar, entra mais luz e as células receptoras ali conseguem perceber esse ambiente. Mas, se você está com pouca vitamina A, aí vai ficar com essa dificuldade. Portanto, é muito importante, lembre-se, não é comer muito, é ter uma alimentação balanceada. E eu faço a pergunta para vocês, qual é a fonte, quais são os alimentos que têm vitamina A? Fígado, ovos, espinafre, cenoura, muitas outras fontes. Se eu começar a listar aqui para vocês as fontes de vitamina A, a gente vai
falar de várias. Claro, essas que eu falei estão entre as principais, mas uma dica que eu dou é assim, ó, na hora da prova, né, dificilmente uma prova de vestibular venha cobrar quais são as fontes de vitamina, mas na hora da prova, se você tem dúvida da fonte de qualquer vitamina, quase que todas elas, coloca fígado. O fígado realmente é riquíssimo em vitaminas. Agora, temos que fazer uma pequena reflexão. Por mais que os nossos olhos sejam extremamente especializados, complexos, eficientes, a gente sabe que a nossa visão não é perfeita. Muitas vezes caímos no que chamamos de ilusão de óptica. E aí tem vários testes, inclusive, sobre a ilusão de óptica, e para isso eu vou chamar novamente meu querido amigo, professor de física, Wesley, para falar sobre estas ilusões que muitas vezes a visão nos emprega. Fica ligado. Vai lá, Wesley. É isso mesmo, Samuel. Existem algumas coisas muito interessantes quando a gente está falando sobre a visão. Principalmente porque os nossos olhos ou nosso cérebro fazem algumas pegadinhas com a gente de vez em quando. Vai dizer, meu amigo ou minha amiga, que você não lembra aqui desse vestido? Qual é a cor desse vestido? Interessante isso, não é? Em relação aos nossos olhos, existe um ponto cego em cada um dos olhos, ou seja, um ponto que a gente não consegue enxergar no nosso campo visual. Mas por que isso acontece? Bem, ali na retina existe uma regiãozinha que é ligada ali no nervo óptico. Sabe, como você já viu na primeira aula, o nervo que leva todas as informações até o nosso cérebro? Então, naquela regiãozinha, como não existem células fotorreceptoras, não vai ter a formação de imagem. Logo, a gente não vai conseguir enxergar um certo ponto no nosso campo visual. Apesar do ponto estar ali, da luz estar sendo emitida e essa luz chegando até os nossos olhos, pelo fato da ausência dessas células fotorreceptoras naquela região, não vai ter essa informação sendo enviada para o cérebro, beleza? Agora você vai perguntar, Wesley, como é que eu não vejo esse ponto cego aqui no meu campo visual? Bem, porque um olho acaba compensando o outro, então acaba que a gente não consegue perceber essa falha. Mas quer ver um teste? Eu vou fazer um teste com você aqui agora. Pause esse vídeo, tampe o olho direito e foque no círculo. Se aproxime ou se afaste da tela até algo acontecer com a letra X. Repare que essa letra vai desaparecer do seu campo de visão. Viu que interessante? Agora faça o mesmo procedimento com o olho esquerdo, mas dessa vez é o círculo que some. Enfim, isso é uma falha dos nossos olhos, não tem como corrigir isso. Mas existem certas situações também que, quando a gente olhar para um objeto ou uma imagem, vai estar faltando informações nesses objetos. Aí, quando essa luz proveniente desses objetos ou dessa imagem chegar nos nossos olhos, com essas informações aí faltando, e isso aí for enviado para o nosso cérebro vai tentar preencher essas lacunas. Só que ele não vai fazer isso da melhor forma possível. Ele vai acabar preenchendo essas lacunas, mas de forma equivocada, produzindo uma imagem que não condiz com a realidade. Quando isso ocorre, a gente dá um nome de ilusão óptica. Então, a ilusão óptica é o quê? A interpretação do nosso cérebro sobre um objeto ou uma imagem que nós estamos observando, mas como está faltando informação nessa imagem ou nesse objeto, o nosso cérebro vai tentar preencher essas lacunas, só que preenche de uma forma que não condiz com a realidade. A ilusão de óptica pode ocorrer por dois motivos, fisiológicos ou cognitivos. No caso dos fisiológicos, vão atuar no trabalho dos nervos ópticos ou através de uma inibição lateral. Agora, no caso da ilusão óptica, devido a um processo cognitivo, o nosso cérebro vai utilizar um conhecimento do mundo para formar certas imagens, ou também vai apresentar uma perda na noção de profundidade. As ilusões de óptica do nervo fisiológico atuam diretamente do trabalho dos nervos ópticos e como eles interagem com a nossa percepção. Observe alguns exemplos que eu estou colocando para você na tela agora. Nessa imagem, você tem a sensação de que a imagem está se movimentando, não é? Isso ocorre por conta de um processo chamado inibição lateral. A inibição lateral exagera a diferença de brilho entre as margens das regiões de nosso campo visual, as bordas, por definição, que separam uma coisa da outra. Com isso, as diferenças são acentuadas. Tá, tudo bem, mas como é que isso ocorre?
Os nossos olhos vão se concentrar nas bordas, onde o lado mais escuro encontra o lado mais claro. E o sistema cerebral não consegue captar todas as informações e traduzi-las a tempo. As pessoas costumam prestar atenção em um ponto, e quando movem os olhos, o cérebro ainda está interpretando as informações anteriores. Por isso que você tem essa sensação de que a imagem está se movimentando. As ilusões cognitivas são as mais comuns. E o que acontece nesse tipo de ilusão de ótica? Bem, o nosso cérebro, quando recebe uma informação, ele tenta prever o que vai acontecer antes mesmo de interpretar. Por exemplo, você já teve aquela situação de olhar para a nuvem e ver a imagem de algum objeto, de uma figura ou de um animal? Tipo esse coelhinho que está se formando aqui agora? É isso que está acontecendo. O cérebro está recebendo uma informação, mas ele já prevê ali logo qual é a figura que vai se formar, antes mesmo de interpretar. Aí é por isso que você olha para a nuvem e vê um coelhinho. Isso é ruim? Não, é muito importante, porque isso poupa energia, algo que é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Mas é importante que você saiba que uma criança que nunca viu um coelho, quando olhar para essa nuvem, não vai ver um coelho ali se formando. Talvez vai ver outra coisa, mas um coelho não. Porque a figura de um coelho não vai estar registrada ali no banco de informações, no banco de dados ali do cérebro dessa criança. Já no seu caso, provavelmente quando você olhou para essa figura, você viu um coelho, porque você já tinha visto um coelho antes. Isso é algo bem legal, não é? Isso se deve ao nosso senso cognitivo. Bem, agora que você já compreendeu tudo direitinho aqui sobre as ilusões de ótica, vamos fazer alguns testes agora? Agora, meu amigo ou minha amiga, observe essas imagens aqui, pause o vídeo em cada uma dessas imagens e fique olhando para elas um tempinho. Repare que essa imagem aqui mexe com a nossa noção de profundidade. Essa outra aqui também. Você não consegue saber qual ponto necessariamente que está à frente e qual ponto que está atrás. Ou qual ponto que está acima e qual ponto que está abaixo. Observe essa outra imagem agora. Existem quantos canos? 3 canos? E essa outra imagem aqui agora, o triângulo realmente existe? Essas imagens são ilusões ópticas produzidas de forma cognitiva. Agora, essas outras que eu vou mostrar para você é através de processos fisiológicos. Observe essa imagem aqui. Todas as linhas horizontais são paralelas? E essa outra aqui, qual dos lados é mais escuro? Faz um teste aí agora, coloque o dedo na linha vertical ao centro. E aí, já sabe qual lado é o mais escuro? Olha para essa outra imagem agora. Você consegue contar os pontos pretos? E essa outra, as linhas da diagonal são paralelas? Não podemos deixar de falar aqui da cor desse vestido. E aí, qual é a cor dele? Todas essas imagens que eu coloquei para você ou são produzidas pelo nosso sistema cognitivo ou através de uma questão fisiológica. Viu que legal esses testes? É muito interessante, né? Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo aqui nessa nossa aula, tá? Tudo nessas 3 aulas que a gente falou sobre a luz e a visão, que você tenha compreendido tanto do ponto de vista físico, químico e biológico, o que nos possibilita enxergar os objetos ao nosso redor. E, claro, tendo alguma dúvida, manda aí pra gente, tudo bem? Então, quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima aula!